Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa, da Missão Apostólica Kadosh. Continuamos em Números, o capítulo é 9. No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, e ele disse: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, no tempo determinado. No dia 14 deste mês, no crepúsculo, a celebrareis, sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles passaram a comemorá-la no dia 14 do mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras, porquanto tocaram em um cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram. Estamos impuros devido a termos tocado num morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel? Assegurou-lhes Moisés: aguardai, para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém do meio de vós ou de vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com um morto, ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o Pessá ao Eterno, a Páscoa de Yahvé. No segundo mês, aos 14 dias deste mês, ao cair da tarde, a celebrarão com pães ázimos, não fermentados, e ervas amargas. Comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado, e por este motivo sofrerá as consequências do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite, uma nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia, uma nuvem cobria o tabernáculo, e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelenses. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam, e permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo e então acampavam, segundo as orientações do Senhor, e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados. Mas quando elas se levantavam, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam, e conforme as ordens do Senhor marchavam, prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés.